E agora a gente fala de saúde, porque de acordo com a Organização Mundial da Saúde, até o ano de 2050, pelo menos 2,5 bilhões de pessoas no mundo terão alguma perda auditiva. E um dos motivos, gente, é o uso do fone de ouvido. Veja. Com apenas 23 anos, Fernando costuma passar longas horas com os fones, seja para ouvir áudios de aplicativos de conversa ou música. Só que as consequências deste hábito começaram a se manifestar de forma preocupante. Tem me trazido algumas dores de ouvido, né? Às vezes, por uso excessivo, eu chego a passar horas com fone de ouvido. Posso, sem mentir, eu acredito que já devo ter passado 5 ou 6 horas com o uso de fone de ouvido num plano de sequência, né? Sem parar, ou seja, ouvindo música, ouvindo áudio, jogando alguma coisa. Isso acarreta, de certa forma, em alguns problemas, né? Porque não só a dor de ouvido, mas como também já chegou a ferir meu ouvido, já cheguei a ter sangramentos leves, né? Aqueles sangramentos, aquelas feridas que chega a gerar uma crostazinha um pouco pequena, né? Aquele famoso cascão de ferida. Apesar do desconforto, ele nunca buscou ajuda médica, preferindo apenas interromper o uso do dispositivo quando os sintomas se tornam insuportáveis. Nunca procurei um torrinho, nunca procurei nenhum tipo de ajuda médica, porque acredito que com o tempo vai passar, né? De acordo com a Organização Mundial da Saúde, até 2050, mais de 2,5 bilhões de pessoas irão sofrer com algum grau de perda auditiva, se tornando uma das principais preocupações de saúde pública em todo o planeta. O que o fone faz que é tão prejudicial? Além dele fazer uma entrega do som muito mais próxima ali do tímpano, às vezes o volume do fone está sempre alto, a gente tem também o problema da dificuldade da circulação de ar pelo conduto auditivo. Então, o fone ele veda completamente os condutos, isso faz com que se acumule umidade, facilita a proliferação de bactérias e desenvolvimento de infecções. A especialista alerta ainda sobre a importância de buscar ajuda médica. Podem evoluir, por exemplo, com meningite. Então, esse é um dos riscos, né? Se a gente estiver diante de um quadro infeccioso. Estando diante de um quadro de perda súbita de audição, se você deixa de procurar ajuda médica numa determinada janela de tempo, você perde a oportunidade de tratar aquela perda. João Monteiro é designer gráfico. Diagnosticado com otite e labirintite aos 24 anos, viu a qualidade de vida ser drasticamente afetada pelo uso excessivo dos fones de ouvido. Muitas vezes eu pedindo para meu pai ficar repetindo frases, não conseguindo escutar direito. Procurei uma profissional para dar uma investigada sobre, né? E com isso, ela comentou comigo, perguntou se eu tinha esse uso de fone de ouvido, independente de ser headphone ou intra-auricular.